Boa noite, igreja, paz do Senhor. Que noite gostosa. Aleluia. Dá um sorriso aí para essa pessoa do seu lado. Fala que bom que você está aqui. Como eu estou feliz em te ver. Amém. Glória a Deus. Salmo 119. Não, brincadeira. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Mais uma vez. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu não sei como vocês leem a Bíblia. Eu sei como eu leio. E existem algumas passagens, existem alguns versículos, algumas histórias, alguns trechos, que quando eu leio eu fico me perguntando por que isso está aqui? Por que é importante que esse versículo esteja aqui? Ou por que é importante, porque Deus escolheu essa história para estar escrita na Bíblia, para que a sua igreja pudesse ler pelos séculos dos séculos? Por que esse versículo? Porque Deus queria que todos nós conhecêssemos esse versículo, conhecêssemos o que passava no coração de Davi em tal momento, o que passava no coração de Corá em outro momento, o que passava no coração de Moisés. Porque Deus queria que a gente soubesse. E esse versículo tão simples, que já virou tantas canções que todos nós conhecemos, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, foi um desses versículos que eu fui me perguntar, por que esse versículo está aqui? Eu comecei a preparar essa mensagem com essa pergunta: por que esse versículo está aqui? Porque é importante que eu soubesse que a palavra precisa ser escondida no coração para que a gente não pecasse contra o Senhor. Quando a gente lê todo o Salmo 119, quando a gente lê ali todos os 176 versículos do Salmo 119, em todos eles existe uma repetição de palavras. Em todos eles, ou você vai encontrar a palavra diretriz, lei, estatuto, prescrição, testemunho, preceito, mandamento, ordenança, decisão, decreto, palavra e promessa. Nos 176 versículos, em todos eles existem pelo menos uma dessas palavras. E todas elas significam princípio. Todas elas significam a mesma coisa. E aí eu comecei a me perguntar por que o Salmo 119 foi escrito. Por que nós precisávamos ler 176 vezes as palavras diretriz, ordenança, lei, promessa e assim por diante? Por que o Salmo 119 foi escrito? O Salmo 119, ele é um salmo pós-exílio. Espera aí, sumiu, volta, isso. O Salmo 119 é um salmo pós-exílio. E quando eu leio que o Salmo 119 é um salmo pós-exílio, eu começo a entender algumas coisas de por que ele está aqui. Por que esse versículo está aqui? E por que esse versículo é tão importante? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Por que esse versículo é importante? Por que o Salmo 119 é tão importante? Quando a gente volta lá atrás, quando a gente volta no tempo, e a gente lê ali os livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, nós temos ali a história dos reis de Israel. Todos os reis de Israel, desde o tempo em que Israel era um só,
era um reino unido até o momento em que Israel se divide em 2 reinados. Nós temos ali, desde o momento em que Samuel unge Saul como rei, e Israel é um reinado só. Depois Samuel unge Davi como rei, e Davi governa sobre Israel como um reinado só. O reino de Davi passa para Salomão, e o reinado de Israel é um reinado só. É somente um reino. A partir do momento em que Salomão morre, o reino é dividido. 2 filhos de Salomão assumem a liderança de Israel e o reino é dividido. O reino é dividido ali nos reinos do norte e do sul. De um lado, as tribos de Judá e Benjamim, do outro lado, as demais tribos. E ali, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, você já começa a acompanhar a história dos reis de Israel e a história dos reis de Judá. E quando você acompanha essa história e vai passando ali por todos os reis, entendendo como foi o governo de todos os reis, os profetas que tinham em cada um dos reinos, você vê que os reinos, tanto o reino de Israel como o reino de Judá, ele foi, ao longo da história, se tornando cada vez mais idólatra. Os reinos foram cada vez mais se afastando de Deus. Uma vez ou outra aparecia um rei temente a Deus, que queimava os altares, que destruía os postes de adoração, mas no geral, quanto mais a história avançava, quanto mais o tempo avançava, mais Israel se tornava uma nação idólatra. Uma nação que abandonava o Senhor para adorar outros deuses, para se curvar diante de outros deuses, para oferecer sacrifícios a outros deuses. E eles se afastaram tanto de Deus, que o reino de Israel chega ao ponto de começar a oferecer sacrifícios humanos aos deuses de outras nações, de tanto que eles se afastaram de Deus. Só que durante todos esses anos em que a nação se afastava de Deus, a nação não ouvia Deus, durante todo esse período existiam profetas. Profetas que traziam, que tentavam, que eram usados por Deus para trazer o povo de volta. E aí você conhece, a Bíblia tem várias histórias dos profetas, e aí a Bíblia vai falar do profeta Eliseu, do profeta Elias, do profeta Jeremias, do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, Amós, Abacuque, tantos profetas que Deus levantou, cada um num tempo diferente, para chamar a atenção do povo, para trazer de volta. Todas as palavras proféticas chamavam a atenção do povo, chamavam a atenção, volta. É como se Deus estava falando, volta para mim, para de oferecer, para de se afastar, volta para mim. Porque se vocês não voltarem para mim, os erros de vocês vão ter consequências gravíssimas. E Deus nunca deixou o povo de olhos fechados. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele falava, se vocês não voltarem para mim, haverá um rei que vai invadir vocês e que vai tomar tudo de vocês. Deus usava os profetas para revelar ao povo que se ele não voltasse de novo para os caminhos de Deus, para o caminho da verdade, para a adoração ao único Deus, eles iam se perder totalmente. E é isso que acontece, porque o povo não dava ouvido aos profetas. O povo não dava ouvido para as pessoas que eram levantadas para falar em nome de Deus. E cada um continuava seguindo o seu próprio caminho, o seu próprio pensamento, a sua própria visão, a sua própria filosofia. Cada um continuava vivendo do jeito que achava que era certo. E cada vez mais se afastava de Deus. Até que Nabucodonosor chega e toma conta de Israel.
Leva tudo, destrói Israel, destrói Samaria, destrói Israel, leva todos os tesouros para si. Passa algum tempo, Nabucodonosor volta e agora destrói o reino de Judá, invade o templo, queima tudo, pega todos os tesouros valiosos do templo que eram usados para adorar ao Senhor, pega tudo e leva para a Babilônia. Quando Nabucodonosor começa a levar tudo de precioso que Judá tinha, tudo de precioso que Judá tinha para a Babilônia, uma dessas coisas preciosas que é carregado para a Babilônia são as pessoas mais importantes do reino. Nabucodonosor, que não é bobo, ele leva os príncipes, os estudiosos, os cientistas, os escritores, todo mundo, todos os estudiosos de todos os tipos do reino, ele leva todas essas pessoas para conviver e para habitar no palácio, porque elas seriam pessoas úteis para o crescimento da Babilônia. No meio dessa caravana vai quem? Daniel. Daniel chega na Babilônia e aí acredito que a maioria de nós já está familiarizada com a história de Daniel. Quando Daniel chega na Babilônia, ele decide não se alimentar da comida, do banquete, do manjar do rei. Mas aí ali os servos ficaram preocupados, porque se você não se alimentar, Nabucodonosor vai matar a gente. Se você ficar fraco, se você não se alimentar, se você ficar fraco, se você morrer, a gente morre junto. Nós somos pagos para alimentar vocês. E Daniel fala assim, não se preocupe, nós vamos comer aí só legumes. Nós vamos comer apenas legumes, vai ser a nossa dieta, nós não vamos nos alimentar, nós não vamos nos contaminar com o manjar do rei. E ali Daniel já de primeira, assim que chega na Babilônia, no meio da Babilônia, no palácio da Babilônia, no centro, ele já começa a se destacar, porque ele decide não se misturar. A Babilônia, ela leva Israel, leva Judá cativo, e esse cativeiro, o povo fica aprisionado na Babilônia, impedido de voltar para sua casa por 70 anos. É um exílio de 70 anos. Durante esses 70 anos, foram 4 reis que subiram ao trono da Babilônia. Nabucodonosor foi o primeiro, depois houveram mais 4 reis que subiram ao trono, e em todos os reinos de todos os reis, Daniel estava lá. Por 70 anos, Daniel não se contaminou com os manjares oferecidos pela Babilônia. Por 70 anos, Daniel foi destaque. Por 70 anos, morando na Babilônia, Daniel nunca se curvou diante de deuses. Nunca se curvou diante da cultura babilônica. Nunca se curvou diante do comportamento babilônico. Nunca falou como os babilônicos. Nunca se vestiu como os babilônicos. Ele sempre se manteve diferente, porque ele sabia de onde ele tinha vindo e ele sabia quem era o Deus dele. Daniel chegou a ser governador de uma das províncias da Babilônia. E por 70 anos, Daniel esteve lá, firme e forte. 70 anos se passam e a Pérsia passa a ser a nova dominadora do mundo. A Pérsia derruba a Babilônia do trono e assume o trono do topo do mundo. Quando a Pérsia assume o trono, quando a Pérsia assume o poder, uma das primeiras coisas que o rei persa faz é libertar os cativos da Babilônia. E aí a gente tem lá a história de Neemias. Nós já pregamos sobre Neemias aqui. Neemias fica sabendo, o povo começa a voltar para Judá. E quando o povo começa a voltar para Judá e eles chegam em Judá e veem a desolação, a destruição da cidade, eles ficam apavorados e essas notícias chegam a Neemias.
Neemias fica sabendo, pede permissão ao rei e vai para Israel e vai lá reconstruir os muros, reconstruir o templo nesse período pós-exílio. E ali está Israel voltando para casa 70 anos depois. Quando a gente lê o livro de Esdras, que é ali juntinho com Neemias, Esdras e Neemias trabalhavam juntos, nós vamos ver que Esdras era um escriba. E Esdras ele fazia, enquanto o povo estava reconstruindo os muros e reconstruindo o templo, Esdras reunia o povo para quê? Para ler novamente, para ensinar as leis de Deus. Porque eles ficaram por 70 anos presos na Babilônia. 70 anos é muito tempo. Você, por exemplo, que está aqui dentro, que tem menos de 70 anos, acho que não, meu pai tem mais de 70 anos. O resto, todo mundo tem menos de 70 anos, acredito eu. É como se todos nós tivéssemos nascido na Babilônia e a gente nunca tivesse conhecido a nossa terra natal. A gente nunca tivesse conhecido da onde a gente veio. Era esse povo que estava voltando para Israel, um povo que só conhecia de ouvir falar. Um povo que ouviu falar de como era, eles ouviram falar acerca do templo, eles ouviram falar acerca dos reis, tudo eles ouviram falar, mas eles nunca viveram. E aquele povo ali desconhece as leis. Então Esdras está ali reunindo o povo e ensinando de novo as leis de Moisés para aquele povo. E se tem uma coisa que Israel aprendeu, se tem uma coisa que os judeus aprenderam no cativeiro, e eles nunca mais esqueceram até hoje, é que eles não se curvam diante de outro Deus. Até hoje, 27 de maio de 2024. Até hoje, eles não se curvam diante de outro Deus. Eles aprenderam isso no cativeiro babilônico. Eles aprenderam isso lá atrás. Os 70 anos, eles levaram 70 anos para aprender a não se curvar diante de outro Deus. E quando eles saíram do cativeiro, voltaram para a terra deles, eles nunca mais fizeram isso. E aí, o Salmo 119, e aí o versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, foi escrito por um sacerdote pós-exílio. Foi escrito por um sacerdote que aprendeu a duras penas a esconder a palavra no coração, porque ele sabia a consequência de não esconder a palavra. Ele sabia a consequência do que era pecar contra o Senhor. A Bíblia não relata quem foi o autor do Salmo 119. A Bíblia fala que o Salmo 119 foi escrito por um sacerdote depois do exílio. Então, todo esse Salmo 119, com 176 versículos que falam sobre diretrizes, leis, estatuto, prescrição, testemunho, preceito, mandamento, ordenança, decisão, decreto, palavra e promessa, é uma lembrança. Povo, pelo amor de Deus, nós não podemos repetir o mesmo erro. São 176 versículos falando: não esqueça a promessa, não esqueça a ordenança, não esqueça a prescrição, não esqueça a lei, não esqueça o estatuto, não esqueça o que Deus falou, porque nós pagamos um preço muito caro por esquecermos aquilo que Deus falou com a gente. Por que o Salmo 119, versículo 11 foi escrito? Por alguém que sabia o que era pecar contra o Senhor. Por alguém que sabia as consequências gravíssimas que toda uma nação sofreu, porque eles escolheram pecar contra o Senhor. E a duras penas,
eles aprenderam que para não pecar, bastava esconder a palavra no coração. Você esconde a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. E aí ele declara: agora eu aprendi a lição. É como se ele chegasse para Deus. É um versículo escrito em primeira pessoa. É como se depois disso tudo, depois dessa história toda, depois dele conhecer todo o contexto do que ele sofreu, do que os antepassados, do que os pais, os avós, os bisavós passaram, depois dele conhecer todo o sacrifício, toda a morte, todo o sangue derramado, é como se ele chegasse para Deus e fala: ok, Deus, eu entendi. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Daniel entendeu isso muito antes. Daniel entendeu a necessidade de esconder a palavra no coração desde que ele saiu de Israel cativo por Nabucodonosor. Tanto que ele passou os 70 anos de cativeiro. Se tornou um exemplo dentro da Babilônia. Nunca se misturou com a Babilônia. Por quê? Porque Daniel escondeu a palavra no coração para não pecar contra Deus. E ele não pecou contra Deus, mesmo vivendo dentro da Babilônia, mesmo vivendo no palácio da Babilônia. E Daniel entendeu isso tão bem. Daniel entendeu isso tão bem no seu coração, na sua mente, no seu íntimo, que o próprio Jesus fala a respeito de Daniel. Tem um versículo lá em Mateus, não anotei aqui qual é o versículo, mas é no livro de Mateus, em que Jesus fala sobre Daniel. Ele não só fala sobre Daniel, como ele recomenda que as pessoas leiam Daniel. Você já conseguiu imaginar Jesus fazendo uma recomendação acerca de você? O quanto a palavra está escondida no seu coração para Jesus recomendar você para alguém? O quanto a palavra está escondida no seu coração para você não pecar contra Deus, que Jesus olha para alguém em necessidade e manda procurar você, porque Jesus sabe que Ele pode contar com você e que a palavra dEle está escondida no seu coração. E que Ele sabe que você é a pessoa certa para estender a mão. Ele sabe que você é a pessoa certa para abraçar, você é a pessoa certa para ajudar, você é a pessoa certa para aconselhar. Jesus olha para você e recomenda você para alguém. Leve essa meditação para sua casa. O que você anda falando? Como você se comporta? Quais são as decisões que você toma no seu dia a dia? As decisões que você toma são decisões de quem escondeu a palavra no coração. E Jesus olha para você e fala: vou recomendar. Eu vou recomendar. Eu vou recomendar o Marcelo. Eu vou recomendar o Daniel. Eu vou recomendar o Adão. Jesus está falando a respeito de você para alguém essa noite. Sabe quando Jesus fala a respeito de você para alguém? Quando alguém está passando por uma necessidade muito grande, está precisando de ajuda, e aí aquela pessoa lembra de você e manda uma mensagem para você. Foi Jesus que recomendou você para ela. Quando alguém está precisando chorar, está precisando desabafar, está precisando de um ombro amigo, e ela lembra de você e fala para você: amigo, preciso conversar com você. Amiga, tem um problema, estou passando por uma dificuldade, eu preciso de você. Sabe o que foi isso? Jesus recomendando para ela você. Se você já recebeu uma mensagem dessa no WhatsApp, se você já ouviu uma palavra dessa de um amigo, se você já ouviu uma palavra dessa de uma amiga, se você já ouviu isso de alguém, é porque Jesus recomendou você para ela. Quando vem na sua mente alguém, quando você está precisando de ajuda e vem alguém na sua mente, você entra em contato, é porque Jesus está recomendando ela para você. Porque ela escondeu a palavra no coração.
E quem esconde a palavra no coração sabe a palavra certa para falar. Quando você esconde a palavra no coração, você sabe a palavra certa para aconselhar. Quando você esconde a palavra certa no coração, você sabe exatamente o que falar. Você fala a palavra certa na hora certa para a pessoa certa, porque é a palavra que está escondida no seu coração. Só que tem uma coisa: não dá para esconder a palavra no coração para não pecar contra Deus e também esconder outras coisas. Ou você esconde outras coisas, ou você esconde a palavra. Ou você esconde medo, ou você esconde a palavra. Ou você esconde tristeza, ou você esconde a palavra. Ou você esconde angústia, ou você esconde a palavra. Quando nós escondemos a palavra no coração, só dá para ficar ela lá. Não dá para dividir com mais ninguém, porque o trono do nosso coração só pertence a um, ao dono da palavra. E quando Ele habita no nosso coração, não cabe outra coisa, só cabe Ele. E Ele é luz, Ele é paz, Ele é conforto, Ele é sabedoria. Agora, se no seu coração tem medo, tem rancor, tem tristeza, tem falta de perdão, tem mágoa, tem ódio, tem raiva, então não dá para a palavra entrar. Para a palavra entrar, você precisa liberar espaço. E eu já quero pedir para vocês se colocarem de pé. Porque como é que você vai esconder a palavra no seu coração se o seu coração está ocupado com outras coisas? Se o espaço, se o metro quadrado do seu coração está ocupado com outras coisas, você vai precisar abrir. Você vai precisar fazer uma limpeza. Você vai precisar abrir a porta, pegar a vassoura, pegar um pano, uma água sanitária, um desentupidor, dependendo da profundidade dessa sujeira. Você vai precisar liberar espaço para essa palavra ficar guardada aí. Vamos louvar ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração